noite na paz do Senhor, meus amados irmãos. Olá, meu irmão, minha irmã, querida igreja do Senhor Jesus Cristo, amados do Senhor, povo abençoado de Deus. Mais um encontro quando nós estamos aqui para juntos nós estarmos adorando o Senhor, celebrando o Senhor, orando ao Senhor e recebendo a poderosa palavra do Senhor nos nossos corações. Que esta noite seja uma noite de bênção para mim e para você, e que possamos de fato abrir os nossos corações para receber a palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus, o Senhor, nos abençoe nesta noite. Vamos continuar nesse momento em adoração e conduzindo ou dirigindo ao Senhor nosso Deus nossos louvores e a nossa adoração. Aguenta firme, não desista. Aguenta firme, não desista. Aguenta firme, não desista. Se você não desistir, é pra minha inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo.
Deus. É Ele que nos dá a vitória. É o Senhor valente nas guerras, o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo de número 5, a partir do verso 1, que nos diz assim, esta palavra: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Meus irmãos, se eu fizer neste momento uma pergunta, eu tenho certeza, eu já imagino a sua resposta, pensando na minha resposta. Você gosta de tribulação? Qual tem sido o nosso sentimento, pensamento, nossos ideais? O que tem acontecido conosco diante desse tempo de tribulação? Na realidade, nós não gostamos. Ninguém gosta de passar por tribulação. Mas, meus irmãos, nós precisamos estar preparados pela fé para passar por tudo isso, para enfrentar, para viver os momentos de deserto na nossa vida, vivermos as tribulações. A palavra do Senhor, nosso Deus, nos diz inicialmente que nós somos justificados pelo Senhor Jesus Cristo. O justo justificando os injustos. Então, pela fé, nós somos justificados. E a palavra diz que nós sentimos paz. Encontramos paz. Mas nós precisamos também, meus irmãos, aprender a viver em paz. Encontrar a paz, sentir a paz, não pode ser só por um momento na nossa vida. Mas essa paz, ela precisa continuar. Essa certeza, esta convicção do nosso encontro com a graça do Senhor Jesus Cristo, e esta graça que nos alcançou, que nos salvou, é a mesma graça do Senhor, este poder que nos fortalece para nós passarmos por tudo aquilo que tivermos que passar. Nenhum de nós está livre. Jesus diz que no mundo nós teríamos e teremos aflições. Foi a palavra do Senhor. No mundo tereis aflições. E nós estamos vivendo isso. Esse tem sido, de fato, um tempo de aflições. E, meus amados irmãos, e nesse tempo nós estamos nos reinventando, ou seja, descobrindo coisas na nossa vida, possibilidades na nossa vida. Estamos descobrindo que no meio das impossibilidades surgem as possibilidades. No meio todas essas experiências que nós temos passado, a nossa fé pode ser fortalecida no Senhor. A nossa esperança, nós estamos descobrindo nesse tempo que de fato a nossa esperança, ela precisa estar em Deus. A nossa esperança não pode ser colocada em coisas, em situações. Não podemos colocar a nossa esperança em políticos. Não podemos colocar a nossa esperança em homens, no dinheiro, no emprego, em bens. Nada disso nos traz esperança.
A nossa verdadeira esperança ela está no Senhor Jesus Cristo. E quando nós, de fato, vivemos a nossa comunhão com o Senhor, quando nós, de fato, vivemos essa intimidade com o Senhor, nosso Deus, e neste tempo nós estamos descobrindo o que é viver pela fé, o que é experimentar as situações mais adversas, mas o que é continuar caminhando. Neste tempo também, irmãos, nós estamos percebendo que alguns têm desistido da fé. E a fé de muitos, ela tem estado o quê? Ou ela tem sido firmada em quê? Somente em situações positivas. Se está tudo bem, eu tenho fé. Se as coisas caminham todas muito bem, eu estou feliz, eu tenho fé. Se as coisas começam, por um determinado momento, a acontecer diferente do que eu planejei, você planejou, muitos de nós temos planejado, e quando começam as coisas não acontecer mais do jeito que nós queríamos, nós começamos a enfraquecer na nossa fé. Nós começamos a abandonar a nossa fé. Abandonamos a fé, abandonamos Deus, abandonamos a graça, abandonamos a igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, abandonamos a oração. Mas, meus irmãos, é neste tempo que nós estamos sendo preparados, de fato. E a palavra diz que nós precisamos aprender a gloriar e fortalecer a nossa fé na graça do Senhor, na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança de quê? Da glória do Senhor. E ele diz o seguinte, olha, não somente nessas coisas sobrenaturais, coisas maravilhosas, coisas abençoadas, que a gente poder olhar para Deus e nos gloriarmos no Senhor nosso Deus. Nos gloriarmos porque nós somos salvos. Nos gloriarmos porque nós somos resgatados. Nos gloriarmos no Senhor porque a graça do Senhor nos alcançou. Mas o apóstolo Paulo aqui traz essa palavra e diz assim, eu também aprendi a gloriar, nas tribulações. Ou seja, glorificar a Deus no tempo das tribulações. E volto a dizer que neste tempo nós estamos sendo desafiados, de fato, a não reclamar, a não viver totalmente angustiados, ou diante do muro das lamentações, reclamando da situação, reclamando de tudo, reclamando de todos. Mas a palavra no Senhor, nós somos convidados diante desse texto a glorificarmos a Deus por causa das tribulações que eu e você, que nós temos passado. Por quê? Porque o apóstolo diz o seguinte, que a tribulação, ela vai desenvolvendo em nós quando nós agimos pela fé. Ela vai desenvolvendo em nós o que? A paciência. E estamos vivendo um tempo de fato, irmãos, que nós estamos precisando aprender a ser mais pacientes. Pacientes com a família, não é mesmo? A gente veio para dentro de casa, a família recolhida, a tribulação está fazendo isso com as famílias. As famílias agora estão mais dentro de casa. Estamos descobrindo que nem sempre tínhamos tanta paciência um com o outro. E agora é o seguinte, ou nós aprendemos a ter paciência, ou as coisas não darão mais certo. Então este é um tempo que nós estamos sendo testados, estamos sendo provados. A tribulação trouxe a gente para dentro de casa, e eu volto a dizer, nós estamos convivendo mais juntos, e aprender que não só juntos, trancados dentro de uma casa ou juntos dentro de uma casa, mas também nós estamos precisando aprender a viver unidos. Vivemos unidos, e esta união ela será possível se a família aprender a ter mais paciência. Paciência uns com os outros, esposo com esposa, esposa com esposo, os pais com os filhos com os pais,
os irmãos com os irmãos. A tribulação está produzindo isso em cada um de nós. Nós estamos sendo provados. Mas ninguém é aprovado se primeiro não for aprovado. A aprovação vem na nossa vida quando nós somos provados e quando nós passamos no teste. E aqui a palavra é que essa tribulação, ela precisa desenvolver em mim e você essa paciência. E a gente precisa também desenvolver em nós o fruto do Espírito. Isso é fruto do Espírito. Que é muito fácil em dizer que é crente, mas não ter qualidade de vida de crente. A gente dizer que é salvo, mas não ter o fruto do Espírito. A gente dizer que tem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, mas não ter o fruto do Espírito. Então, nesse tempo, irmãos, é um tempo, o amor, a paciência, o domínio próprio, a temperança, a mansidão. Irmãos, primeiro nós estamos aprendendo a desenvolver isto dentro da nossa casa, uns com os outros, a família, para depois dizer que lá fora eu estou preparado, ou eu estarei preparado para conviver com o meu irmão em Cristo. Se eu não tenho paciência com a minha própria família, também não terei paciência com os meus irmãos em Cristo. Se eu não posso conviver bem com a esposa, ou a esposa não pode conviver bem com o esposo, como vai conviver bem os irmãos lá na igreja, os irmãos aqui na igreja, os irmãos na nossa convivência cristã? Como nós desenvolveremos esta paciência? Então, estamos sendo provados a viver de fato a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas a tribulação, ela produz a paciência. E quando nós encontramos este ponto de equilíbrio, a paciência aqui é ponto de equilíbrio, irmãos. Não desequilíbrio. O contrário é desequilíbrio. O contrário é descontrole. O contrário é irar. O contrário é maltratar. É viver mal um com o outro, no relacionamento usar palavras que não devem serem usadas um com o outro. E nesse tempo nós estamos também aprendendo a ser mais cordiais um com o outro. Então a tribulação produz o quê? A paciência. Temos aprendido com este tempo? Precisamos. E a palavra diz que quando a gente aprende, a gente vai encontrando a paciência, também nós nos tornamos pessoas mais experientes. É isso que Paulo está dizendo, que a tribulação produz a paciência produz a experiência. E nós sairemos dessa situação, irmãos. Sairemos mais fortalecidos. Eu fico pensando que José passou por tanta tribulação na vida dele, desde quando lá na casa dele, quando foi julgado dentro daquele poço pelos seus irmãos, depois tirado, vendido como escravo, depois mandado para a casa de Potifar, depois acusado, depois preso, até chegar aonde ele deveria chegar. Deus estava preparando tudo para José, mas ele teria que passar pela tribulação. Teria que passar por toda aquela situação. Era um caminho traçado pelo Senhor nosso Deus. E talvez, irmãos, para nós chegarmos a grandes vitórias na nossa vida, grandes conquistas na nossa vida. E eu entendo que nesse tempo Deus está trabalhando comigo, está trabalhando com você, está trabalhando com as nossas famílias, irmãos, para poder chegar na igreja. Como que Deus vai trabalhar com a igreja se a família está esfacelada, se a família está desunida, se a família não convive bem? Então esta é a oportunidade, que a tribulação está fazendo isso conosco, mas está produzindo o quê? A paciência. Mas também está produzindo o quê? A experiência. Crentes mais experientes, mais seguros, mais convictos. Crentes que passam a entender de fato o que é graça de Deus, o que é fé.
Crentes que passam a experimentar de fato o que é domínio próprio, fé, temperança, mansidão. Diz que contra essas coisas não há lei. Isto é o que? Experiência. Um crente que aprende a falar menos, ouvir mais. Por isso nós estamos nos tornando mais experientes. Então a nossa oportunidade é essa. Ou a gente aproveita essa oportunidade, ou então nós vamos colocar tudo a perder na nossa vida. E meu irmão, não coloque tudo a perder, minha irmã, meu irmão. Aproveite essa oportunidade. Encare de frente a tribulação. Aprendamos a passar pela tribulação. Aprendamos a ter paciência. Aprendamos a encontrar essa experiência na nossa vida, porque olha bem o passo seguinte, irmãos. Isso trará de volta esperança. Qual é a nossa esperança? Que tudo isso passe, que tudo isso acabe. Mas para que vai acabar tudo isso? A nossa esperança ela precisa estar em Cristo Jesus, em Deus, sabendo que nós estamos aqui temporariamente. Aqui não é a nossa casa é a casa celestial. Mas nós precisamos ser transformados aqui, à semelhança do Filho de Deus. A grande paixão do Espírito Santo do Senhor, meus irmãos, é a nossa transformação de glória em glória, dia após dia, experiência após experiência. Mas como é que vem essa transformação? Como que virá essa transformação? Quando nós estivermos passando pela tribulação, quando nós aprendemos a ter mais paciência, quando nós nos tornarmos crentes mais experientes, mais fortalecidos, mais firmados na fé, crentes que olham para a salvação, que agradecem a Deus pela salvação, crentes que vivem como verdadeiros salvos em Jesus Cristo e crentes que demonstram fruto do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Aí nós vamos poder dizer sim, eu agora encontrei de fato a razão da minha esperança. E a razão da nossa esperança, irmãos, está em Cristo Jesus. Aqui não é bens. Não serão bens, não serão coisas, não será nada disso. Mas a nossa única esperança, ela precisa ser firmada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A igreja existe por causa de Jesus. A nossa querida igreja Pibab, ela existe por causa de Jesus. Não é por causa de homem algum, não é por causa de líder algum, não é por causa de atividade alguma, não é por causa do nosso templo, não é por causa da nossa estrutura, mas a nossa igreja, ela existe por causa de Jesus. E somos salvos por causa de Jesus. Somos salvos por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e que nessa oportunidade, nós que estamos passando pela tribulação, possamos de fato passar por essas etapas da nossa vida. Então lembre-se, paciência, experiência e esperança. Esta é a minha oportunidade, é a sua oportunidade. Que cresçamos na fé, que glorifiquemos o nome do Senhor e que possamos viver com uma igreja que está sendo testada, provada e aprovada pelo Senhor nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe nesta oportunidade e que a nossa fé continue sendo fortalecida em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém.